Olha eu aqui de novo. Ai, gente, glória a Deus que tá dando certo de gravar o vídeo, que essa semana foi uma semana bem corrida pra mim. Mas amém, Deus é bom, nós estamos aqui, né? Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado. E é isso aí, vim falar um pouquinho sobre qual é o nosso propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Por que a gente tá aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Será para que Deus nos fez? O porquê que Ele nos criou? Por que nós nascemos? Por que a gente viveu tudo que a gente já viveu? Qual é o sentido de todas as coisas, né? Que a gente nunca vai saber. Só para você ficar mais feliz. Mas enfim, um assunto que sempre me intrigou é esse assunto. Qual é o seu propósito? E um livro que eu li que tirou as escamas dos meus olhos foi esse livro aqui. Ele chama Uma Vida com Propósito. Primeiro que a gente tem que entender é que todos nós nascemos para um propósito. Posso te dizer que você não nasceu para vegetar ou você não nasceu apenas para sobreviver. Embora a gente veja muitas pessoas hoje em dia fazendo isso, infelizmente. Mas é porque essas pessoas ainda não entenderam qual é o propósito de vida, o porquê ela nasceu, o porquê ela está aqui, o porquê Deus a criou. E essas perguntas, a gente vai descobrir quando a gente entende a nossa identidade. O que é identidade? Identidade é algo que só você tem a sua, vamos dizer, todo mundo tem. Só que cada um tem uma, cada um tem a sua específica. Você não pode ser alguém que você não é, eu não posso ser alguém que eu não sou, eu não posso ser alguém que eu admiro. Eu sou eu e eu sou do jeito que Deus me fez, do jeito que Deus sonhou que eu seja. Pode ser algo óbvio, mas muita gente vive a vida tentando viver os propósitos de outras pessoas, sendo que Deus te fez para viver os seus propósitos, aquilo que Ele sonhou com você desde o ventre da sua mãe. E essa é uma certeza que eu tenho quando eu conheci o amor de Jesus, quando eu conheci meu Deus, quando eu conheci essa presença maravilhosa, eu entendi que sim, Ele me escolheu. Sim, Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Por mais que às vezes a gente escute, muitas pessoas falam, eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Ah, minha mãe não me queria. Ah, eu fui um acidente, né? Minha mãe mesmo fala de mim, que eu vim, como se diz, de intruso. Ela não tava me esperando, não. Enfim, pode ser que seja verdade na realidade dos nossos pais, dos nossos familiares, mas não é uma verdade em Deus. Não é uma verdade para Deus. Porque desde o ventre da nossa mãe Ele nos escolheu. Isso tá na palavra dele. Então essa é uma certeza que eu tenho, de que eu não estou aqui por acaso, de que eu não sou uma criatura que veio apenas para sobreviver. Não, eu tenho um propósito de vida e eu vou viver para, como se diz, buscar esse propósito. Eu vou viver para realizar esse propósito. Se Deus me criou para algo, eu quero saber o que é e eu quero realizar isso, porque se Ele sonhou para mim, para que eu viva esse propósito, eu vou viver esse propósito, porque se foi para isso que eu nasci, eis-me aqui. E é isso que nós temos que ter em mente. Meu Deus, essa unha, hein? Glória a Deus. Eu vou tirar esse esmalte. Então, a gente tem que entender que é esse o sentido da nossa vida, que nós não estamos aqui por acaso. Uma coisa que eu entendi ao longo da minha vida é que a gente vive de escolhas, né? Eu escolho casar, eu escolho ter uma carreira, eu escolho ter uma família e tudo mais. Mas a questão do nosso propósito a gente não escolhe, a gente nasce com ele, a gente nasce com isso dentro de nós e nós precisamos realizá-lo para que a gente se sinta realizado, para que a gente se sinta completo, para que a gente fale, como Paulo falou, combate o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. E é isso que tem que ser o nosso motivo de viver. Viver por esse propósito que nós somos criados a viver. Mas você pode estar perguntando, mas qual é esse propósito? O que eu posso te dizer é que a gente encontra o nosso propósito quando a gente entende a nossa identidade. Eu já falei isso. Mas a gente
compreende nosso propósito quando a gente entende a nossa identidade. Qual é a sua identidade? A primeira coisa que eu tenho que saber, gente, não fica olhando pra minha unha, tá? A primeira coisa que eu tenho que saber é que a minha identidade é ser filho, é ser filha, é ser amada, é entender que eu não mereço, que eu sou falha, que eu sou pecadora, que eu já errei tanto, que eu já fiz várias coisas, mas eu sou filha. E eu entendi esse eu sou filha quando eu fui mãe. Por quê? Porque eu sempre tive dificuldade de compreender o amor de Deus pela minha vida. Porque eu sempre olhei pra mim e falei, não, Deus não quer nada comigo não, o que é isso? Eu sou muito pecadora, meu Deus, eu mereço o inferno. Realmente nós merecemos, mas pelo amor de Jesus que se entregou ali naquela cruz, hoje nós podemos ter vida e vida em abundância. Isso se chama graça, é um favor imerecido, é algo que eu não fiz nada pra merecer, mas Ele escolheu me amar. E assim, como eu falei, que eu entendi ser filha quando eu fui mãe, que é porque quando você tem filho, você entende que independente de qualquer circunstância, independente do que o seu filho faça, independente das burradas, sei lá, das desobediências, né, das más criações que a criança faz, né, que um filho faz, você não abandona essa criança, você não abandona esse filho, o seu amor não se acaba, o seu amor não diminui, às vezes, né, cada dia só vai aumentando, porque é filho. Eu sei que tem muitas mães aí que não, né, só Jesus é causa e tal, mas as mães de verdade, aquelas que têm o amor de Deus dentro do coração delas, quando elas veem, quando eu entendi esse amor, quando eu entendi o amor de ter um filho, eu entendi um pouco o amor de Deus, um pouco, não posso dizer que eu entendi completamente, porque eu ainda me olho e falo, meu Deus, como eu sou miserável e como eu não mereci o Senhor, mas Ele me escolheu, mas Ele sempre me mostra que a minha identidade é ser filha, a sua identidade é ser filha, independente do que você faça, independente do que você já fez, a sua identidade é ser filha. E a primeira coisa para que nós possamos entender o nosso propósito é ter essa identidade em Jesus. E para que eu tenha essa identidade em Jesus, não tem como eu ter essa identidade em Jesus se eu não tiver um relacionamento com Jesus. O que é esse relacionamento com Jesus? É eu compreender, é eu entender, é eu reconhecer que Ele é meu único Senhor e Salvador. Aquele que se entregou naquela cruz por amor à minha vida, é eu reconhecer o sacrifício dele pela minha vida. É a coisa mais simples que tem, mas o mundo, sei lá, as pessoas, a cegueira do mundo, coloca isso como algo tão difícil, né, de entender, tão difícil de compreender, tão difícil de se achegar a ele, mas não é difícil, só que existe renúncias para estar perto de Jesus. Às vezes nós precisamos renunciar ao nosso eu, sim, às nossas vontades, os nossos pecados. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você começa a caminhar com Jesus, sabe aquilo tudo que você já fez, sabe? As cagadas, vou falar cagada, gente, porque, né, é cagada. As coisas erradas que você fez, as pessoas que você magoou, quantas vezes a gente se magoa, né, por não conhecer o verdadeiro amor, que é o amor de Jesus. Quantos relacionamentos frustrados, quantas pessoas a gente deixa detonar as nossas emoções, porque a gente não entende a nossa identidade, porque a gente não entende o nosso valor em Jesus. E quando você começa a ser essa nova criatura, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, você começa a fluir no seu propósito. Eu posso te dizer que a vida com Jesus é tipo um caça-tesouro, que você não vai saber de fato aonde está o tesouro de primeira. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que procurar as pistas, você vai ter que começar a fluir. Por exemplo, eu sempre achei, gente, Estela, tá? Eu sempre achei que meu propósito de vida era cantar, era participar de um grupo de louvor.
Só que eu me limitava tanto a isso que eu não deixava Deus me usar para fazer outras coisas. Por exemplo, falar do amor dele, falar da presença dele, sei lá, falar daquilo que ele tem feito na minha vida. E eu sempre me limitei a isso. Eu falei, não, eu só canto, eu não falo, eu não ministro em ninguém, eu só vou cantar. E isso me travava, e isso também não me realizava. Eu amo cantar, eu amo, é o meu rio. Só que não é só isso que eu nasci pra ser, entende? É algo que, tipo, já estava em mim. Esse negócio de falar, querer falar, só que eu nunca exercitei isso, né? Eu nunca, sei lá, eu nunca tentei fazer. Eu sempre pus na minha cabeça que era só cantar, falar não. Então, quando eu comecei a falar do amor de Jesus, quando eu comecei a falar o que ele fez na minha vida, quando eu comecei a falar para as pessoas, tipo, meu testemunho de vida mesmo, aquilo que ele faz em mim, que ele já fez, quantas coisas que Deus já fez na minha vida e ainda faz, porque quando você vive um relacionamento com Jesus, é novo, todas as coisas, cada dia você vive uma coisa nova, não é algo chato, sabe? Não é algo monótono, só aquilo, não. É algo que faz novo, todo dia se renova. As misericórdias do Senhor se renovam na minha vida. E eu posso dizer todo dia que ele faz algo novo em mim, que ele cura algo em mim que às vezes eu nem sabia que eu tinha. E é sempre o trabalhar de Deus na minha vida. E quando eu comecei a falar do amor dele, eu sabe quando tu te dá um desperto assim, tipo, nossa, eu nasci pra isso também, eu nasci pra falar do amor dele porque eu me sinto realizada, eu me sinto tão alegre de poder falar do amor dele, eu me sinto tão alegre de poder falar que esse é um dos propósitos para que ele me criou. E eu posso te dizer com toda certeza que eu não sei ainda quais são todos os meus propósitos. Eu posso te dizer que existe mais de um, viu? E você também. Mas eu posso te dizer que enquanto eu vou fazendo as coisas para Jesus, enquanto eu vou agradando o coração dele, enquanto eu vou tendo um relacionamento com ele genuíno e verdadeiro, sem mancha, sem máscara, sabe? Sem fingir o que eu não sou, sem querer, sei lá, sem querer me maquiar para Jesus, o que eu não sou, porque ele é o único que conhece meu coração e ele é o único que conhece seu coração. Enquanto eu vou vivendo para ele, ele vai me mostrando algo que eu preciso fazer. Ele vai me mostrando o meu propósito de vida. Por exemplo, eu amo cozinhar. E todas as vezes que eu faço uma receita diferente, que eu faço algo assim que fica bom, eu olho e falo, nossa, né? Isso não vem de mim, isso é um dom, né? Isso é um dom de Deus. E você tem que entender que o seu propósito, o seu dom já está em você. Você não vai vir um anjo e vai te entregar nas suas mãos e falar, esse é o seu propósito. Não, ele já está em você. Só que você precisa entender, em primeiro lugar, a sua identidade em Jesus. Ter esse relacionamento com ele. Esse relacionamento de amor, esse relacionamento de buscar, esse relacionamento de ler a palavra de Deus, esse relacionamento de orar, de adorar ele. Porque quando você começa a ter esse relacionamento, eu posso te garantir que você vai descobrir qual é o seu propósito de vida. Como eu falei, é um caça-tesouro. Você não vai achar o tesouro na primeira vez que você for procurar. Você vai fluindo e você vai indo e você vai indo. Até que, como Paulo, você vai falar, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer. Então eu te convido a descobrir comigo, a descobrir com a presença de Deus, a descobrir com a Bíblia, a descobrir com esse relacionamento com Jesus qual é o seu propósito de vida. Por que você nasceu? Qual é o sentido da sua vida? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria compartilhar algo que Deus me ministra, é algo muito simples para mim, mas eu tenho certeza que para muitas pessoas é um enigma, é algo difícil de compreender. E eu posso te dizer que não importa a sua idade, não importa o que você já viveu, não importa o que já passou na sua vida, se você ainda sente esse vazio aí dentro do seu coração, é porque você não cumpriu o seu propósito. Se você acorda todas as manhãs ainda e Deus não te levou, é porque ainda você não cumpriu o seu propósito por completo.
Ele está fazendo isso, ele está trabalhando dentro de você para que você realize esse propósito. Então eu te encorajo a ter esse relacionamento vivo com Jesus, não um relacionamento artificial, não um relacionamento das pessoas buscarem por você, mas é um relacionamento de verdade, um relacionamento onde você vai descobrir o que agrada o coração dele e o que desagrada. É um relacionamento... Vem cá, filho. Olha quem veio atrapalhar um pouquinho meu vídeo. Tô acabando. Só um minutinho. Eu quero falar um negócio. Então fala. Pra você. Tá, agora mesmo. Só um minuto. Sossô. Eu quero pudim. Tá bom. Desculpa, gente, mas não tem como eu cortar essa parte, amém. Mas é isso que eu queria dizer pra você. Eu queria que você orasse e perguntasse pra Deus qual é o desejo do coração dele pra sua vida. Qual é o propósito dele pra você. E tudo vai no relacionamento. Não tem como eu te falar, cada um aqui, você nasceu pra isso, você nasceu pra aquilo. Bem que eu queria ter essas respostas. Mas é tão bom descobrir na presença dele, é tão bom descobrir com ele, é tão bom você descobrir o porquê você nasceu vivendo pra ele, amando a ele, entendendo, tirando o seu eu do foco